Pronto, agora tá. Vou repetir algumas coisinhas para ficar gravado, senão o pessoal que vai assistir a gravação vai me xingar, tá? Falha minha. Resumindo rapidamente aqui, pessoal. O lançamento horizontal é um movimento de descida do lançamento oblíquo. O corpo começa no ponto mais alto e executa um arco de parábola, metade da parábola, que é a trajetória completa do oblíquo. Como o ponto começa do ponto mais alto, como o corpo, perdão, começa do ponto mais alto, a velocidade inicial que a gente aplica, eu estou mostrando aqui para você no desenho, é uma velocidade apenas no eixo X. É uma velocidade horizontal. Por isso que o lançamento se chama lançamento horizontal. Perfeito? O que mais que há de diferença e semelhanças com relação ao oblíquo? Além de ser metade da trajetória, a gente não precisa fazer a decomposição da velocidade inicial utilizando seno e cosseno. Tá? Fica mais fácil a análise. É uma velocidade inicial pura que o exercício já vai te dar e a gente vai brincar com ela no eixo X. Ou seja, aqui também no horizontal, nós temos a divisão, a sobreposição de dois movimentos. Então, ao mesmo tempo que o corpo vai para frente, no eixo X, ele também cai verticalmente no eixo Y. E da mesma forma que a gente tinha no oblíquo, no eixo X o cara anda em movimento uniforme, a velocidade é constante, e no eixo Y é movimento uniformemente variado, é move. Então as equações são as mesmas, com alguns detalhes que vão mudar, na verdade, para facilitar a nossa vida. O principal detalhe, pessoal, que muda com relação às equações é com relação a essa informação aqui que eu estou circulando para você, da velocidade inicial de y. Por quê? Como o ponto, pessoal, está começando na altura máxima, né, que era a trajetória completa do oblíquo, nós vimos uma das principais propriedades do oblíquo é que no ponto mais alto, a velocidade no eixo y valia zero. Nós vimos isso, perfeito? Agora, pessoal, a gente tem que entender que esse ponto, que era o ponto mais alto do oblíquo, é o novo ponto inicial do horizontal. Eu estou começando o movimento no ponto mais alto. Por isso que agora não é simplesmente VY, que é igual a zero. É o V0Y, a velocidade inicial que o corpo tem no eixo Y, no lançamento horizontal, vale zero. Então, tanto Sorvetão, Vovô Ateu e Torricelli, que utilizam velocidade inicial V0 no eixo Y, para todas essas equações esse cara vale zero. É um cara menos para você se preocupar. Sempre V0 vale V0Y vale zero no lançamento horizontal, porque o cara começa do ponto mais alto. E uma outra coisa que você também não tem que se preocupar, pessoal, é com o sinal da aceleração. Tá? Nós vimos lá do oblíquo que na subida a aceleração era negativa, na descida era positiva. Perfeito? Só que aqui, pessoal, o cara só desce. Né? Então, todas as equações que a gente for utilizar, a aceleração ela é positiva e é o próprio valor da aceleração da gravidade é o nosso G. Sempre positivo. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente vê semelhanças e diferenças do horizontal para o oblíquo, e eu garanto a você que o horizontal ele é bem mais simples, tá? Porque o V0, Y vale zero, a velocidade inicial você não precisa decompor, tá? Não tem sinal para você se preocupar com a aceleração, é mais simples da gente trabalhar. A gente vai ver como fazer isso na forma de alguns exemplinhos aqui, tá? Quem me chamou aqui? Corrigiu o exercício 36 da semana passada? Deixa eu ver o que é. O 36 é maravilhoso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a aula de hoje rapidinho aqui, tá? Referente ao horizontal, que são os exercícios previstos na aula de hoje. Vou tentar fazer o 36 aqui, porque é um exercício, recebi algumas dúvidas a respeito dele por e-mail, é um exercício que dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas vou me organizar para dar tempo sim. Caso não dê, eu procuro gravar uma aula. Amanhã não tem aula, amanhã é dia do respiro, dia de pôr em dia e tal. Mas pelo menos eu lanço alguma coisa no canal, caso eu não consiga na aula de hoje, tá? Um comentário sobre esse exercício, mas eu vou me organizar para dar certo, tá? Para a gente entender, pessoal, bem essas propriedades aqui do horizontal, eu gostaria de fazer algumas perguntas motivadoras a vocês aí e gostaria da sua participação no chat, tá bom? São perguntas simples, algumas de sim ou não, outras uma análise ali entre dois casos. Gostaria de saber o que você pensa, tá? Primeira situação, pessoal, se liga aqui na ideia, ó. Vamos supor que eu tenha duas bolinhas, elas têm massas diferentes, tá? E eu vou aplicar nelas velocidades iniciais diferentes. Ou seja, as duas estão em cima da mesma mesa, okay, ó, caindo de uma mesa, estão na mesma altura do chão,
Uma tem uma massinha, outra tem uma maçona. Uma bolinha de gude, outra uma bolinha de golfe. Numa eu dou um petelequinho e no outro eu dou um petelecão. Tá? Uma velocidade inicial pequena, outra velocidade inicial grande. Qual dessas bolinhas, pessoal, vai chegar primeiro ao chão? Ou elas caem, ou elas chegam juntas ao chão? Elas caem ao mesmo tempo. O que você acha que vai acontecer nesse tipo de movimento? Caem juntas? O que acontece? Hein? O que você acha? Eu acho que elas caem juntas. Ok. Sempre desconsiderando resistência do ar, tá bom, pessoal? Sempre desconsiderando resistência do ar. Se desconsiderar, então depende da... Pera, a velocidade inicial seria a velocidade x. Sim. Velocidade no eixo x. Sim. Então, juntas. Ok. Teve gente que mandou juntas, teve gente que mandou que o que tem maior velocidade inicial cai primeiro, me mandaram aqui no chat, tá? Deixa eu ver quem mais me chamou aqui. Caem juntas, eu acho que depende da massa e da velocidade inicial de cada. Caem juntas. Então, pessoal, essa realmente é a pergunta que mais causa, vamos dizer assim, diferença de resposta e é uma diferença muito sadia, tá? Eu vou mostrar para você por que da minha resposta no próximo slide, tá? Por enquanto eu vou pedir só para você acreditar no que eu vou falar, mas eu vou provar. Pessoal, não podemos mais cair na tentação de analisar diferença entre movimentos de corpos aqui na cinemática por causa de massa, tá? Massa é uma grandeza, é um fator aqui que só distrai, é um fator distrativo, tá? E não existe dependência da massa no movimento dos corpos que nós estudamos aqui na cinemática, tá? Porque a gente despreza a resistência do ar, é a resistência do ar que depende da massa e para nós isso é muito complicado de equacionar aqui no ensino médio, tá? Só para você que vai para engenharia, física e matemática que você vai fazer isso ano que vem na faculdade, tá? Então não caia na tentação de achar que a massa influencia. Agora, esse cara aqui a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, né? Velocidades iniciais diferentes. Um eu dou um petelequim mais fraco, um eu dou um petelequim mais forte. Vou mostrar na equação do próximo slide, mas eu já estou te adiantando. Professor, Esses corpos, oi, Mi. eu tenho uma dúvida. Pode Assim, falar. você disse que não tem relevância na massa. Mas, por exemplo, a equação da força é a massa vezes a aceleração. E, tecnicamente, essa velocidade aplicada sobre o objeto, ela foi uma força. Então, Peraí. Eu entendi a sua pergunta. Eu vou anexar para vocês, junto com a aula de hoje, gravada, vou lançar um vídeo no YouTube que já está pronto, é um vídeo de 2, 3 minutos, de uma experiência, não sei se eu mostrei para vocês, né? Acho que eu mostrei, né? Lá de como na câmera de vácuo, né? Acho que eu mostrei, né? Da bola de boliche. Mostrou, sim. Né? Mostrei, né? Mas por que essa questão da força a gente tende um pouco a confundir? Se liga na ideia. Quando você tem um corpo, pessoal, que ele está sem a resistência do ar, ok? Então, quando esse corpo está caindo, está se movimentando para cima ou para baixo, não importa, mas vamos supor que ele esteja aqui no lançamento horizontal ou no oblíquo, né? A única força, pessoal, que atua sobre ele é a força-peso, tá? Se você executa, por exemplo, um lançamento vertical, que você joga ele para cima, no momento de lançamento existe uma força, esse não concorda. Mas quando esse corpo ele é solto da sua mão, ele saiu do canhão, já você terminou de dar o petelequinho, não existe mais força sendo aplicada. Não existe mais. Força é só a questão do momento do contato, né? Só que a força-peso, que a gente vai relembrar forças ainda esse mês, começo do mês que vem, né? Leis de Newton, a força-peso permanece existindo. Então, essa força-peso, pessoal, por ela ser a única força que está atuando no corpo, já que a gente está desprezando a resistência do ar, ela é a própria força resultante. É a única força que sobrou. Então, olha o que vai acontecer. Força-peso, você lembra como calcula, né? mg. Lembra disso? Massa vezes gravidade. Força resultante, pessoal, é segundo a lei de Newton. Lembra? Força é igual a massa vezes aceleração. Lembra? O que você percebe que dá para fazer, pessoal, nessa equação? Massa de um lado corta com massa do outro. O que sobrou? Que a aceleração é igual a gravidade. Por isso que nesses lançamentos, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e queda livre, nós utilizamos a gloriosa aceleração como sendo a gravidade. Então você percebe que não está tendo influência da massa. Porque como as duas forças que sobraram na minha equação, elas são dependentes da massa, eu acabo cancelando. Então a aceleração fica igual à da gravidade, seja por uma bolinha de gude ou por um piano que está caindo. Porque a aceleração é a mesma. Tá? Essa é a sacada. É daqui que vem. Tá?
Agora, Obrigada, professor. por nada. Agora, essa velocidade inicial, pessoal, isso influencia. Só que isso, pessoal, não influencia no tempo. E eu vou te mostrar no próximo slide. As bolinhas vão cair juntas sim. Agora, a que tem maior velocidade inicial, ela vai cair mais longe da mesa. Ela vai ter um maior alcance. Eu vou te mostrar na equação. Tá? Então, não importa a massa e não importa a velocidade inicial. Se essas bolinhas caírem da mesma altura em relação ao chão, elas vão chegar juntas. Porém, a que eu empurrei mais forte, né, entre aspas, a que tem maior velocidade inicial, vai percorrer uma distância horizontal maior, um alcance, cai mais longe da mesa. Tá bom? Vou te mostrar na equação no próximo slide por quê. Outra pergunta para você pensar e me responder. Você está numa competição lá de tiro ao alvo, arco e flecha, de arma, seja lá o que for. Você quer acertar exatamente o centro do alvo, porque é onde tem maior pontuação, obviamente. Compensa, pessoal, você mirar exatamente sobre o centro do alvo? Sim, não e por quê? Não adianta falar só sim e não. Eu acho que não. Compensa ou por que não compensa o centro do alvo? Fala aí. Eu acho que não, porque ele... Pode falar. Pode falar, gente. Deixa que eu falo, então. Isso, todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu acho que não compensa mirar exatamente assim sobre o alvo, por causa que eu, pelo menos quando eu vou participar desses negócios aí, eu sempre miro um pouquinho acima do alvo, assim, por causa que eu considero tipo, como se fosse um movimento oblíquo mesmo, assim, que o meu, sei lá, a coisa que eu vou jogar no alvo vai fazer um movimento oblíquo, assim, porque eu não tenho uma força para fazer ele fazer uma linha reta, exatamente. Ok. E ainda tem a resistência do ar. Ok. Me mandaram bastante coisa aqui no chat. A Fer e o Sicuro vão falar alguma coisa no microfone, ainda querem falar? Então, eu acho que depende da força e da distância. Porque, tipo assim, se eu tiver uma arma de fogo a 5 metros, o movimento de descida vai ser imperceptível. Agora, por exemplo, eu já não vou pra artilharia porque precisa desses negócios. Já preferi a infantaria, sofre mais, pelo menos não precisa fazer conta. Covarde. Ela tem que calcular, Covarde. tipo, toda... Não, artilharia não é legal. Tem que calcular, tipo, todo o movimento, descida, resistência do ar e tal, Tem do coisa projétil melhor chegar que até o isso, alvo. cara. Que isso, mano? Lógico, tipo, todo o resto. Ah, vai dormir. Bom, tudo bem. Entendi isso aí, né? Fer, quer falar alguma coisa, querida? Não, era a mesma coisa, que eu não miraria exatamente no meio, um pouquinho pra cima. Perfeito, pessoal. Tudo que vocês falaram tá certo. Tudo que o pessoal me mandou aqui no chat está certo. O lançamento, pessoal, que essa bala, que essa flecha, enfim, vai fazer, ela é um lançamento horizontal, ok? Não é um lançamento oblíquo, porque esse corpo não executa uma parábola completa, né? Ele está começando do ponto mais alto, vamos dizer assim, que é você ali, seja agachado ali como um sniper, ou enfim, como você tiver, e esse cara vai ser acelerado pela gravidade, ou seja, existe um desvio associado para baixo. Que eu concordo plenamente com o que o Sicuro falou. Você tem uma arma de fogo, uma velocidade inicial absurda e uma distância pequena, esse desvio da gravidade ele vai ser praticamente mínimo. Porém, ele existe, né? Então, assim, andar em linha reta, pessoal, não existe, né, nesse sentido por causa da aceleração da gravidade. Então, se queremos acertar o centro do alvo, precisamos mirar um pouco acima para que haja a compensação da aceleração da gravidade por causa do lançamento horizontal, tá bom? Última pergunta. Vamos ver aqui o que você pensa sobre isso. Ó. Um avião já está no ar, bonitão, andando em linha reta, e de repente uma roda desse avião cai. Uma roda desse avião se desprende dele. Qual vai ser, pessoal, a trajetória, o caminho, o percurso que essa roda vai fazer enquanto ela cai? Ela cai em linha reta? Ela cai assim? Ela cai assim? Ela cai assim? Sei lá. Qual é a trajetória que essa roda faz na sua queda? Você entendeu? O avião está andando. Uma meia parábola? Pedro falou que é uma meia parábola. O que você acha, pessoal? Manda aí para mim. Professor, Oi? eu queria fazer uma pergunta sobre a pergunta anterior ainda. Tipo, que vocês estavam falando sobre mirar mais pra cima ou mais pra baixo, né? Uhum. Eu não sei se eu viajei um pouco, mas estava pensando também, tipo,
sobre direita e esquerda, porque, tipo, se tiver o vento, você também teria que mirar pro lado oposto, né? Isso eu concordo plenamente com você, né? A gente tem que fazer um ajuste com certeza para cima, isso sempre, porque a gravidade é implacável. Tendo influência externa, né, se você tem inclinação do vento, etc. e tal, você quer compensar no sentido oposto, com certeza. Para nós aqui, a gente sempre vai desprezar essa influência externa de ar e de vento, porque senão começa a ficar bastante complicado. Mas na prática, com certeza, para cima e no sentido contrário do vento. Estou 100% de acordo com você, tá bom? O que mais que me mandaram aqui? Pessoal, gostei bastante das respostas de vocês a respeito da trajetória da rota, tá? Ela é um lançamento horizontal, tá? Ela faz metade de uma parábola. Por quê? Por que essa roda não cai em queda livre? Por que ela não cai em linha reta? Porque ao mesmo tempo que ela é acelerada pela gravidade e vai executar um movimento de queda livre, ela também, antes de ser desprendida do avião, ela estava em movimento horizontal. Ela estava andando junto com o avião. Então, ela tem uma velocidade inicial horizontal. Aí, quando ela cai, ela permanece com essa velocidade horizontal, que é um movimento uniforme, né? E é acelerada pela gravidade. Por isso que ela executa mais um lançamento horizontal, uma meia parábola, que é exatamente a figura que eu coloquei aqui no outro slide, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, o cara que vai fazer lá um bombardeio, etc. e tal, né? Ele tem que considerar esse movimento também. Você não pode estar em cima do seu alvo e jogar a bomba, entendeu? Só se você for um drone, né? O drone, se ele não tiver movimento, né, na horizontal, estiver só planando no ar, aí vai cair em queda livre, né? Óbvio, com todos os fatores da resistência do ar envolvidos na prática. Estou dizendo que, na teoria, né, só um planador, um drone, consegue desprender uma roda ou uma bomba em queda livre. Um helicóptero, um avião que está se movimentando na horizontal, esse cara vai executar metade de uma parábola com lançamento horizontal. Perfeito. Gostei de ver. Muito bom, pessoal. Show de bola. Então, vamos treinar antes de ver o exercício. Já prepara aí o seu material. Se liga como ficaram as novas, e muitas aspas, nessas novas equações, tá? Por que eu digo isso, pessoal? São as mesmas equações que a gente viu lá no oblíquo. Só que eu mudei, eu facilitei, eu adequei. Velocidade inicial de y vale zero e a aceleração é positiva, tá? Então, são as mesmas equações, na verdade, mais fáceis, tá? Olha como ficou aqui, bonitão, ó. Olha aqui, como eu comentei, ó. Olha o sorvetão que simplex que ele ficou, pessoal. Porque tem aquela parcela, do V0 vezes T, né? Do V0Y vezes T. Só que no horizontal, no lançamento horizontal, o V0Y vale zero, né? Então, todo aquele cara sumiu, só sobrou o quê? Delta SY igual a GT quadrado sobre 2. Olha que moleza. Então, essa equação do sorvetão, pessoal, explica aquela primeira pergunta motivadora que eu coloquei. Porque se liga, o delta SY, pessoal, para nós faz o papel da altura, tudo bem? A altura que pode ser da arma, quando você está atirando aqui na sua frente, tal, é a altura do seu tronco, ou no caso lá, a altura da mesa. Perfeito? Então, olha do que a altura depende. O G, pessoal, gravidade é igual para todo mundo, né? Dividido por 2 é igual para todo mundo. Então, o que essa equação mostra? Que a altura só depende do tempo. Percebeu? O tempo só depende da altura. Então, para todo mundo que é lançado horizontalmente da mesma altura, terá o mesmo tempo de queda. Caiu da mesma altura, não importa a velocidade inicial que você aplica. Cai ao mesmo tempo, tá? Agora, por que mudou o alcance? Porque a equação do eixo x, todas essas aqui, pessoal, é para o eixo y, tá? Continua sendo move. Para o eixo x, pessoal, permanece sendo um sorvete modificado, né? Ó. Delta SX é igual a Vx vezes o tempo. Percebeu? É a mesma equação que a gente trabalhou antes. O tempo, a gente viu que é o mesmo para todo mundo, né? Então, se a velocidade inicial, que é o Vx, aumenta, o delta SX, que é o alcance, também aumenta, né? Por isso que a bolinha que você jogar com maior velocidade inicial, ela cai mais longe da mesa. Mas ela cai ao mesmo tempo que a outra, tá? Olha o que o vovô ateu mostra para nós, pessoal. Que a velocidade de y, ela aumenta com o tempo, né? Porque é move, é um movimento acelerado, né? GT, porque o V0y ficou zero, tá? Ou seja, ele começa zero no y. Depois de 1 segundo, ele já tem 10 metros por segundo.
Depois de 2 segundos, 20 metros por segundo. Depois de 3 segundos, 30. Porque a gravidade vale 10, né? Então, à medida que o corpo cai, pessoal, a velocidade de y aumenta com o tempo. É um movimento acelerado. E o Torricelli, que junta o sorvetão no ovo ateu numa coisa só, né? Quando você não tem o tempo para calcular. Mais uma vez, utilizando V0y igual a 0. Tá? Então, pessoal, mesmo as equações trabalhadas no módulo, não no módulo anterior, mas no assunto anterior de oblíquo, colocando V0y igual a 0 e aceleração sempre positiva. Tá bom? E não esqueça, a gente já vai treinar agora, que esta velocidade Vx é a velocidade inicial do movimento, é o V0 que ele te fornece ou que ele pergunta como resposta final. Beleza? Tranquilidade, pessoal? Vamos brincar um pouquinho então? Vamos lá. Participe aí comigo. Lançam-se horizontalmente, percebe que ele já te dá qual é o lançamento, né? Lançam-se horizontalmente duas pequenas esferas A e B. Agora, pessoal, ele te deu o alcance. Às vezes ele pergunta o alcance como resposta final, nesse caso ele te deu. O alcance da primeira esfera é 1,2 metros e o alcance da segunda esfera é 2,4 metros. As duas foram soltas da mesma mesa, 0,8 metros é a altura da mesa, mais conhecido como 80 centímetros, né? Ele te deu a gravidade valendo 10, ele pergunta duas coisas, tá? Eu quero saber, pessoal, quanto vale o tempo de queda de cada esfera e qual foi a velocidade inicial V0 de cada esfera. Essas são as duas perguntas, ok? Tempo de queda de cada esfera da mesa e velocidade inicial que eu apliquei em cada esferinha antes delas caírem, tá bom? Pessoal, um minutinho aí, então. Tenta fazer, monta um passo a passo, tem alguma dúvida, alguma pergunta, abre o microfone ou me manda no chat. Gostaria muito da sua participação. Manda bala, eu confio em você, eu tenho certeza que você vai acertar. Capricha. Professor, Oi, Agatha. você pode só voltar no outro slide para eu dar um print das fórmulas ali? Com certeza. Muito obrigada. Foi? Posso passar? Pode. Valeu. Quem me chamou? Opa, já temos um tempo aqui. Tá certo esse tempo, viu? Parabéns, Pedrão. Gostei de ver, hein? Foi rápido, hein, rapaz? Parabéns. Quem mais aqui? Nicole, seu tempo tá certinho, parabéns, tá? Fer, o delta SY é esse mesmo que você mandou, porque é a altura, certinho, tá? Pedro, velocidade do A tá certo, velocidade da bolinha A tá certa, a do B é a mesma? É isso aí. Quem mais aqui me chamou? Isso, agora tá certo, vi que você mandou aqui, parabéns. Os outros, deixa eu responder no particular aqui. Vamos lá, pessoal. Se eu comentei que ainda não está certo, quer dizer que você vai acertar daqui a pouco. Vai insistindo aí, vê onde pode ter algum erro, qualquer coisa manda uma pergunta aí. Bora participar, vamos lá. Melissa, seu tempo está certinho, parabéns. Fer, seu tempo está certinho também. Sicuro, vê se você está usando a fórmula certa ou não, avalia que você está avaliando o eixo Y, tá bom? Matheus, o tempo ele dá exato, tá? Essa segunda casa aí que você colocou depois da vírgula, eu acho que não está batendo, tá? Dá uma olhadinha aí. A Júlia, seu tempo está certo, tá, Júlia? Parabéns. Agatha, essa velocidade não está batendo, não.
Tá? É isso aí. Vamos lá, participando. Mais um tempinho para você pensar, tá bom? Isso, Nicole também acertou as velocidades das bolinhas. Parabéns, Nicole. Muito bom, tá? Melissa, as velocidades estão certas. Parabéns, muito bom. Jonathan, agora o seu tempo está certo, tá? Parabéns. Quem mais me mandou aqui? Velocidade inicial igual a zero? Não. Se for velocidade inicial igual a zero, o corpo não sai da mesa. Não tem como, né? Vinícius Lopes, essa velocidade que você mandou aqui, Vinícius, é de qual bolinha? É da A ou da B? Porque elas são diferentes, tá bom? Fer, sua velocidade ainda não bateu. Julinha, suas duas velocidades estão certas, parabéns, tá? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém aqui. Piriri, piriri. Milena, o tempo está certo, parabéns. Matheus, seu tempo ainda não bateu, tá? Jonathan, essa velocidade da bolinha A tá certo que você mandou, falta da bolinha B, tá? Mas tá certinho. Não é 8 não, Jonathan, pensa bem aí. E aí, vamos corrigir? Aí, Agatha, seu tempo agora tá certo, parabéns. Bora lá, então? Gostei da sua participação aí, pessoal batalhando. O importante é tentar, pessoal. Acertar é consequência. Tem que começar errando um pouquinho, tá? Acertou de cara também, enfim, né? Vamos lá, então? Pessoal, qual que é a ideia? Como é que é o começo do exercício? Quando você bate o olho, pessoal, você já tem que não saber o número, obviamente, né? A resposta final numérica, mas você precisa saber, pelo menos assim, a teoria, os resultados esperados, para você antever, prever algum tipo de resultado final. Por que eu estou te falando isso? Quando você olha que os caras estão caindo da mesma altura da mesma mesa, e é um lançamento horizontal, você tem que saber que os tempos são iguais. Tá? Não importa o que está acontecendo com as bolinhas, velocidade inicial, etc. e tal, se cai da mesma mesa, é mesmo tempo. Uma outra coisa que tem que saber. Se a esfera B de bola tem um alcance maior do que a esfera A de ai meu Deus, com certeza, pessoal, a velocidade inicial da esfera B de bola tem que ser maior do que a velocidade inicial da esfera A de ai meu Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Então, esse tipo de análise, pessoal, é necessário você fazer antes de sair correndo estrambelhado que nem a jamanta na descida, ficar fazendo conta.
olha para o exercício e vê, pô, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Anteveja, não sei se é essa a conjugação correta, tá? Pense antes qual é o tipo de resposta final que você vai obter, tá? Porque daí se você faz alguma coisa que não está de acordo com o que você previu antes, você já sabe que você fez caquinha, tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Para matar o tempo, eu vou usar sorvetão, tá? Porque olha aqui, ó. Como a gente comentou, se elas estão lançadas da mesma altura, vão ter o mesmo tempo. E no sorvetão, pessoal, ele já me deu tudo. Ele me deu a altura, que é o ΔSY, não esquece, tá? ΔSY é a altura. O ΔSX, pessoal, se você usou ΔSX, você vai ter que utilizar esse cara no item D, tá? Porque ΔSX é alcance, ok? Distância horizontal. É igual a GT² sobre 2. Por quê? Porque o V0Y vale 0 no lançamento horizontal, né? É um cara a menos para você se preocupar. Então, olha aqui, ó. 0,8 que é a altura, é igual a gravidade que vale 10, T² sobre 2. Então, o que eu fiz, pessoal? Dividi aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. Para isolar o T², o 5 que está multiplicando, eu passei para lá dividir. 0,8 dividido por 5, se você fizer essa continha, dá 0,16, tá? Aí não esquece que está T ao quadrado. O quadrado vai passar para lá como raiz quadrada. Pelo amor de Deus, já vi muito aluno bom errar essa raiz. Raiz quadrada de 0,16, pessoal, não é 0,04, tá? Raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Raiz quadrada de número entre 0 e 1, a raiz quadrada desse número aumenta o número. Por quê? Porque a potência elevada ao quadrado de um número fracionário diminui. Aí a função inversa aumenta, tá? Toma cuidado com isso. Quando você leva 1 sobre 2 ao quadrado, dá 1 sobre 4, que é menor do que 1 sobre 2, tá? Então a raiz quadrada de um número fracionário aumenta o número. É 0,4 segundos é o tempo de queda das bolinhas, das duas. Agora, tendo o tempo, fica fácil. Para você calcular a velocidade de lançamento, pessoal, você tem que avaliar o movimento uniforme, tá? Você tem que avaliar o movimento na horizontal no eixo X. Olha aqui o ΔS sobre ΔT, pessoal. Eu só carreguei o valor de X aqui, né? O índice X, né? Vx igual ΔSX dividido por tempo. E eu vou fazer separadamente para cada esfera, porque cada uma tem um ΔSX diferente, um alcance diferente. Perfeito? Para a esfera A, pessoal, o alcance é 1,2, o tempo é 0,4. 1,2 por 0,4, 3 metros por segundo. Para a esfera B, o alcance é 2,4. 2,4 por 0,4, 6 metros por segundo. Como a gente previu, a velocidade inicial da B é maior, porque o alcance dela é maior. Professor, é coincidência dar o dobro? Nenhuma, pessoal. O alcance não era o dobro, então a velocidade inicial também tem que ser o dobro, porque é movimento uniforme. Distâncias iguais em tempos iguais. Aí dá para usar a regrinha de 3, tá bom? Show de bola, criançada? Beleza? Teve gente que fez coisa na calculadora e errou, né? Ai, meu Deus. Fica viciado com calculadora e eu quero só ver, hein? Beleza, criançada? Conseguimos pegar a ideia? Os 3 exercícios que estão previstos na aula de hoje que são nessa pegada. Tá? Uns dão altura, outros pedem altura, uns dão tempo, outros pedem o tempo, uns dão velocidade, outros pedem velocidade, mas a ideia vai ser sempre essa mesma de lançamento horizontal, tá bom? Show de bola, criançada? Beleza? Nossa, professor, eu entendi o que eu estava fazendo errado. Eu estava considerando a velocidade usando as contas do movimento uniformemente variado e não do movimento uniforme. Então, por isso que estava dando tudo errado. Sempre lembra, pessoal, a divisão dos movimentos, tá? Ela é a mesma do que do glorioso oblíquo, tá? No eixo X, movimento uniforme, no eixo Y, move. Por isso que a gente carrega lá o X e o Y, isso não é frescura, tá bom, pessoal? Porque às vezes a gente se confunde mesmo, né? Substitui alcance no lugar da altura, né? Troca os ΔS, troca a velocidade, e aí vai zoar o barraco inteiro, tá bom? Pessoal, como aula de hoje, a gente está encerrando, tá? Eu vou